Acompanhe aí a próxima questão. Colocando 400 gramas de cloreto de sódio, NaCl, nosso sal de cozinha, em 1 litro de água pura, H2O, a temperatura de 25 graus Celsius, podemos afirmar que, aí ele deu o coeficiente de solubilidade, tá aqui ó, o CS que você vê em sala de aula. O que é que diz esse coeficiente de solubilidade? Diz a máxima quantidade de soluto que 1 litro, nesse caso aqui, 1 litro de água pode dissolver. Então, 1 litro de água dissolve quantas gramas? 360 gramas a 25 graus Celsius. Lógico, se fosse a 30 graus, dissolve mais. Se fosse a 50 graus, dissolve mais. Mas a 25 graus Celsius, dissolve 360. Aí ele colocou quanto? 400 gramas. Então, desses 400 gramas que eu colocar aqui na água, deixa eu só apagar aqui. Nós vimos que dissolve 360 gramas do sal em 1 litro de água a 25 graus Celsius. Aí ele pegou e fez o quê? Estava aqui 1 litro de água, ele pegou e colocou 400. Ora, mas o coeficiente de solubilidade só dissolve quanto? 360. Então vai dissolver 360 e vai ficar quanto aqui no chão de sal aparecendo? Aquele sal que eu vou botando num copo d'água, ele some, mas com o tempo eu ponho mais sal, aí vai depositando sal lá embaixo, formando corpo de chão, corpo de fundo. Se só dissolve 300, eu vou ter 400 menos 360, que a água dissolve, que desaparece dentro da água, 400 menos 360, vai sobrar aqui no chão 40 gramas. Então, vou ter uma mistura heterogênea que vai formar o corpo de chão. Então, eu vou ter duas fases, o sal lá embaixo e o líquido aqui em cima, a mistura aqui em cima. Então, duas fases, a mistura heterogênea. Então, a letra C, parte do sal se dissolve e o excesso se deposita, formando uma solução saturada, ok, tá? A solução é saturada quando atinge 360 ou quando passa de 360. Se eu botasse, por exemplo, aqui em vez de 400, eu botasse só 100, 100 dissolve até 360, 100 seria dissolvido, aí eu teria uma solução insaturada. Insaturada é quando eu coloco uma quantidade menor do que ele pode dissolver. No caso, ele dissolve até 360, se eu botar só 100 gramas do sal, então só 100 gramas ia desaparecer, então teria uma solução insaturada. Mas como eu botei 400, só dissolve 360, então vai ficar 400 menos 360, parte vai ser dissolvida e o excesso, ou seja, os 40, vai para o chão, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí de coeficiente de solubilidade. Numa aula no laboratório de química, os alunos prepararam sobre supervisão do professor duas soluções aquosas que eu já sei que é com água. Numa de cloreto de potássio, KCl, e uma outra de cloreto de cálcio, CaCl2. Após observarem a variação da temperatura em função do tempo, durante os preparos de cada uma dessas soluções, os alunos elaboraram este gráfico. Está aí o gráfico de CaCl, está aqui o de KCl. Aumentando aqui a temperatura em função do tempo aqui que ele deu. Então, esse eixo aqui, sempre que olhar um gráfico, olhe quais são as unidades. Tempos em segundo, tá? Aqui eu tenho um tempo, como ele deu, em segundo. E aqui eu tenho temperatura em graus Celsius. Ok? Aí ele pergunta, considerando as informações fornecidas por esse gráfico e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, aí tem aí as opções, a dissolução do KCl diminui, a dissolução do KCl é um processo exotérmico, a entalpia de dissolução do Ca é maior, e vocês veem que a gente colocou aí a letra D e vamos explicar. A solubilidade do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Observe aqui, ó, que o gráfico, no nosso gráficozinho, que a solubilidade do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Aqui, ó, eu tinha uma temperatura de 20 graus Celsius inicialmente, tá certo? E o tempo foi passando, 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 segundos, tá? E a temperatura do KCl, ele foi diminuindo, tá? Se foi diminuindo, significa que ele aumenta com
o aumento da temperatura, tá? Porque, olha para cá, ó, ele disse que numa aula de laboratório de química, os alunos prepararam sob supervisão do professor 2 soluções aquosas, uma de cloreto de potássio e uma de cloreto de cálcio. Após observar a variação da temperatura em função do tempo, durante o preparo de cada uma das soluções, os alunos elaboraram esse gráfico. Então ele viu que com o passar do tempo, o KCl, né, a temperatura dele aqui foi, ó, diminuindo, tá certo? A KCl foi diminuindo. Então significa, tá? Eles começaram aqui juntos, a mesma temperatura, 20 graus Celsius. O do CaCl2 foi aquecendo, esse aqui foi diminuindo. Então, se foi diminuindo, significa que a solubilidade do KCl aumenta com o aumento da temperatura. Por quê? Porque o KCl teve que ir aumentando a temperatura, tá certo? Enquanto o KCl, ó, a temperatura, com o tempo, ele foi diminuindo. Então, significa aí que na presença de água, tá certo? O KCl, ele vai dissolver muito mais, a solubilidade dele vai aumentar com o aumento da temperatura. Porque aqui vocês viram que com o passar do tempo, a temperatura dele foi diminuindo. Em 90 segundos ele já estava na temperatura menor, tá certo? Então o KCl ele dissolve muito mais dissolve mais, aumentando a temperatura, ele aumenta o seu poder de dissolver na água, ok? Já o CaCl2, ó, ele foi exatamente como vocês já viram em sala de aula, ele foi para cima. Com o passar do tempo, tá? Houve aí um aumento de temperatura. Então, o KCl, a solubilidade dele aumenta com o aumento da temperatura. Beleza? E aqui nós vamos ter mais uma questão embaixo sobre isso. Deixa eu só fazer esse daqui. Uma solução de cloreto de sódio foi adicionada a um cristal desse sal e verificou-se que ele não se dissolveu, ainda a formação de um precipitado. Pode inferir que a solução inicial era, então, ó, uma solução de cloreto de sódio, NaCl, aqui a água, coloquei aqui o NaCl, ok? Foi adicionado a um cristal desse sal. Aí ele estava aqui a solução já pronta. A solução significa homogênea. Quando fala em solução, significa que todo o soluto está dissolvido. É importante isso daí, tá? Aí ele colocou um cristalzinho. Na hora que colocou um cristalzinho desse sal, caiu um monte aqui embaixo. Então significa que essa solução ela estava super saturada, ela conseguiu dissolver mais do que podia. E na hora que eu mexer nela, o resto que estava em excesso cai. Então tem uma solução super saturada, tá? Olha para cá, para cá, para cá. Se eu pegar esse copo de água e colocar sal, ele dissolve. Aí eu coloquei uma quantidade, ele não dissolve mais, começa a aparecer no chão. Se eu aquecer essa água e mexer, com o aumento da temperatura, aumenta a quantidade que ele pode dissolver, então ele dissolve mais. Aí passa a dissolver aquele que estava embaixo. Se eu diminuir lentamente a temperatura, como eu disse no início da aula, em repouso, bem devagar, o que é que vai acontecer? Ela vai continuar dissolvendo mais do que podia, não vai aparecer aquele no chão. Mas ela está super saturada. Se eu mexer ou colocar mais um pouquinho de sal, aquele que está em excesso cai. Então, quando isso ocorre, é porque a solução estava super saturada. Ou seja, ela dissolveu por alguma razão diferente, ali ela tem uma parte dissolvida a mais do que ela podia. Aí, quando eu mexo, aquele cristal cai, mostrando que ela estava super saturada e cai o corpo de fundo ou corpo de chão. Repare nessa próxima questão que também é sobre isso daí.